Tem um caso também, codinome Michele, que eu coloquei aí. Não sei se dá para colocar. A Michele, ela é de Luxemburgo, né, da Europa. Ela nos encontrou através da internet. E o que que ela relatava? Ela relatava que também ela era visitada. Aí, vocês estão vendo, em geral, os abduzidos falam que tem aparelhos no corpo deles. Que esses seres, depois da visita, eles deixam aparelhos. Aí vocês estão vendo, por exemplo, a paciente Michele, essa que é de Luxemburgo, da Europa. Ela falava de um aparelho. Então, ela falava de um aparelho que tinha na lateral da cabeça dela, como uma caixa. E ela sentia dores. Então eu pedi para ela descrever como que é. E ela falava que sentia dores. Daí eu peço para ela mesmo, olha dentro de você, me descreve o aparelho. E aí ela foi descrevendo e ela disse que tinham fios que entravam dentro da cabeça e ela sentia que espalhavam os fios, e ela disse que muitas vezes, até durante o dia, ela sentia contato desses seres. Passavam informações, comunicações, e ela disse que era através desse aparelho. Se puder passar para frente. Então, aí ela falava também desse capacete, e tá vendo cheio de fiozinhos? Ela disse que isso entrava no corpo, ela sentia, e ia espalhando isso pelo corpo. E vocês veem que vai até a parte da genitália. Essa paciente, a Michele, codinome Michele, ela, depois também em regressão, em hipnose clínica, ela falou o seguinte, que ela se lembrou, ela disse que pelo menos por 7 vezes, ela disse que ficou grávida. E que ela tinha também encontro com esse ser. E a mesma coisa, ela disse que no início apareceu como um homem muito bonito, muito sedutor, e que só que era um misto, ela não sabia se era sonho, se era verdade, ela não tinha muita noção. E aí ela disse que depois, mesma história, apareceu como um réptil, e ela tinha também, ela disse que era muito bom, ela disse que era um sexo que homem nenhum já fez com ela, conseguia, entende? E ela disse que por 7 vezes ela lembrou em hipnose que ela ficou grávida. Só que ela disse que antes de nascer, essas crianças eram retiradas. E daí ela lembrou e ela disse que um dia o réptil mostrou para ela. Por que que ela disse que são 7? Porque mostrou para ela 7 crianças. E ele disse que era fruto da relação deles. E essa também, só que o que que acontecia? Ela era casada também, e ela disse que o marido, mesma história, ficava às vezes ao lado da cama e não via. Ela disse que ela ficava paralisada, e ela disse que ela não conseguia ou lutar ou resistir, e ela disse que era um misto, porque ao mesmo tempo era gostoso, ao mesmo tempo era assustador, então ela vivia um drama. E ela chegou a mostrar, bater fotos. Na parte da genitália ficava com marcas roxas, como se fosse agressões, porque ela disse que era um sexo muito violento. Então aparecia isso, ela chegou a me mostrar, bateu fotos. Se é ela mesma que fez isso ou não sei, entende? É isso, a gente não tem como provar, mas é o relato dela. Cadê? Tem mais arte aí, Vagnão. Aí o capacete, o aparelho. O que era esse? Que é o que ela descreveu que tinha na cabeça dela. Mas ela viu as crianças? Viu, ela disse que o ser mostrou 7 crianças. Mas eram como as crianças? Eram misturadas? Segundo ela, era como... eu dou o nome de híbridos. Ela disse que era uma mistura. Ela falou que não era como réptil, não era como... Provavelmente eram como híbridos. Foi o que ela me falou. E aí uma descrição, eu desenhei o que ela falou, como era a roupa que aparecia, era um réptil. Entendi. O narizinho meio puxadinho para baixo, o lábio ali, o olho de réptil mesmo, as escamas, o rabo. Sim.
E essa descrição batia também com a do caso anterior? Do caso anterior. A HC descrevia a mesma coisa também. Só que ela falou que, assim, justamente isso, é muito sedutor, é uma questão, assim, tem uma libido. Irresistível. Irresistível, ela falava. E praticamente quase todas essas falavam isso. Que coisa doida. Mas aí, nesse caso, e aí, o que esse reptiliano aprontou com ela? Então, ele Só queria ter filho. ter filhos com ela, segundo o relato dela. Mas ela estava tudo ok com isso? Sim, só que daí aconteceu o seguinte, eu tratei ela mais ou menos de 2 para 3 anos, mais ou menos. Só que o que aconteceu? Ao ela completar, quando ela começou ela tinha acho que 48, e ao completar 50, foram diminuindo as visitas e depois dos 50 ela não teve mais visita. E isso aconteceu também com outros casos, com outras abduzidas. Elas têm, até ela foi até muito tempo. Porque a maioria, depois de uma certa idade, a gente observou em outros casos que pararam de ter essas visitas. Ou é uma idade fértil, que eles querem, né? Ela foi meio exceção, tanto que ela disse que não tinha, só que as crianças era coisa de pelo menos 10 anos antes que ela só lembrou em regressão. Ela não lembrava disso. Em regressão que daí ela falou, descreveu as crianças e lembrou que ela ficava grávida. Quando ela me procurou, ela só falava dos ataques sexuais. Que coisa. A gente tem 3 casos de gravidez alienígena aqui. E são mais ou menos as mulheres que contaram, tem mais ou menos essa idade. Tem uma de 69, uma de 52, tem uma que é um pouco mais nova. Mas nenhuma delas... Uma até topou vir aqui falar sobre isso e ela disse que ela tinha sido avisada que teria o bebê. Que ela teria a gravidez e que iam vir tirar depois, né? Mas teve uma que mandou um relato bem desesperado, assim, que o bebê sumiu e tal. Mas a barriga ficou grande, no corpo físico mesmo. Sim. Tinha os exames, tinha tudo, e aí um dia apareceu de novo, aí a luz veio, né? E aí acordou com a barriga vazia. Então, essa, no caso, a Michele, por exemplo, lá de Luxemburgo, ela era casada com... Ela era portuguesa, morava em Luxemburgo, o marido dela era francês, só que assim, ele tinha um trabalho na França, porque Luxemburgo do lado da França, e ele tinha um trabalho, ele não ficava a semana toda com ela. Ela falava que, em geral, eram as noites que ele não estava. Né? Mas daí o que acontecia? Também ela tinha uma vida muito ruim com o marido, também não se sentia valorizada, não se sentia amada, e a maioria delas fala que esses seres faziam elas se sentirem queridas, se sentirem desejadas, elas se sentiam... E essa daí, ela era tinha um corpo mais obesa. Então, ela disse que, até por isso, ela lembrou depois que o marido não percebia que ela ficava grávida. Até pelo formato, a forma do corpo dela. E eu nunca vi pessoalmente, eu sempre atendi, na época ainda era o Skype. Eu sempre atendi ela também por call, e então por isso, no caso dela, ela disse que as pessoas não percebiam a gravidez. Isso é bem possível, né? Tanto que tem até aquele negócio na Discovery que é grávida e não sabia. Você já viu isso aí? Ah, já vi. E aí a pessoa do nada descobre que tá grávida, que realmente é isso mesmo. Então é uma coisa que tem toda essa conexão aí. Sim. Nossa, que fenômeno intrigante, hein? É verdade. Não é? É uma história que junta tudo, né? Junta mediunidade, regressão, a extraterrestre, gravidez alienígena, tem tudo aí. Orgasmos múltiplos, tem tudo. Sim. Tem Que tudo. coisa doida.